O estudo de hoje terá a colaboração do nosso amigo Francisco de Assis. Francisco Assis, né? Não tem um dia não, né? Tem? É Francisco de Assis. Então tá bom. Nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode pegar o livro, né? Na entrada, ali na mesinha, a gente sempre tem marcado, quem quiser seguir a leitura. E hoje será o capítulo 9, itens 9 e 10. A leitura é um pouquinho grande, mas, né? Vamos lá. O capítulo é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulhoso leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo: a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que se deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazê-lo sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1868. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para corrigir-se dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos,
como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada, e no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vos vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Então, para que a gente possa, dar continuidade e fazer a nossa explanação, Dr. Francisco. Caríssimos irmãos e amigos do Ideal Espírita, que aqui nos honram com a sua presença, nessa noite um tanto, vamos dizer, de temperatura aí, já alterando, de uma estação para outra, dando sinais aí da mudança do clima próprio da época, aos nossos amigos e irmãos internautas também. Muito boa noite a todos. O tema de hoje, inserido no capítulo 9, itens 9 e 10, sob o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, especificamente o assunto a cólera. E vem inserido aqui na parte final do capítulo como sendo instrução dos espíritos. Então, é um texto que reclama uma atenção também especial, justamente por ser esse alerta que nos dá a espiritualidade benfeitora, como sendo instrução da própria espiritualidade. Pois bem, lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, o mestre Nazareno já afirmava: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Então, essa afirmação do Mestre Jesus é uma reprovação ao estado de cólera, sob o qual nos deixamos muitas vezes nos levar. Ele chama a atenção de que a cólera é tão prejudicial quanto o próprio ato de desejar a morte de alguém ou de promover a morte de alguém, ou a tortura ou o castigo imposto a alguém. Esse trecho do Evangelho ensina que o respeito e a vida de cada uma pessoa devem ser protegidos não só pela ação, mas também por palavras e atitudes que desvalorizam o ser humano e podem levar a consequências destruidoras. Esses itens 9 e 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de ter a leitura pela nossa cerimonialista, Rosângela, esses dois itens tratam da cólera e caracterizam a cólera como
uma emoção que nos desumaniza e tem origem no orgulho. Uma paixão descontrolada e manifestação de orgulho ferido. E realmente é isso. O que é a cólera, então? Esse estado de irritabilidade, de fúria, às vezes, que nos achamos acometidos ou presenciamos semelhantes nossos nessa condição, onde a pessoa não é nem reconhecível como pessoa, mas se comporta, às vezes, como um animal em vida primitiva mesmo, ao uso da força, como a leitura mesmo diz, às vezes se voltando contra objetos inanimados, quebrando, destruindo, e a gente se ver uma pessoa, às vezes, pacata nessa condição, vamos achar estranha aquela conduta, porque realmente não é aquele o seu comportamento normal. Está, então, vivendo um momento em que se deixou levar por aquela forma irritadiça, incontrolável de ira, a chamada cólera. O item 9 descreve como o orgulho leva a pessoa a se considerar superior e a se irritar quando suas expectativas não são atendidas, resultando em cólera e desequilíbrio. E claro que essa origem está no orgulho. A gente vê esse exemplo a todo momento, as pessoas que vivenciam esse vício chamado orgulho, e nós espíritas, os cristãos e a gente espírita principalmente, temos, né, como cristãos que somos, que nos voltarmos para essa observação e combate sempre ao orgulho, porque ele é a causa de todos os males que a humanidade vivencia. A ambição e outros parentes do orgulho que a gente vê por aí. As turbulências do mundo atual decorrem disso, orgulho, ambição. Sempre a causa está aí. É um querendo tomar o que é do outro, é um querendo ser mais do que o outro, se aparecer em todos os setores, né, se colocar em posição superior. E quando é feito com ele um comparativo, aí sim entra nesse momento de cólera, porque não admite ser comparado. Nós vamos ver aqui adiante ainda outras definições. E vamos ver então a cólera como manifestação do orgulho, que é justamente isso, o orgulho se manifestando no seu mais alto grau. Primeiramente, o orgulho e a superioridade. A pessoa orgulhosa se considera superior aos outros, seja em inteligência, posição social ou outras qualidades, e não aceita ser comparada com ninguém. O orgulhoso é ele, é exclusivo, ele é o mais, ele é o tudo. E quando tem essa comparação, ou às vezes é criticado por isso, não admite. E aí se torna essa pessoa facilmente irascível, que perde o controle e entra no desequilíbrio de toda ordem, agredindo pessoas verbalmente, fisicamente, destruindo o próprio ambiente onde se encontra, e depois vem e quer atribuir isso a eu sou assim, eu sou sistemático. A gente já não ouviu isso? Ou outras pessoas dizem, olha, não pega com muita brincadeira com fulano, não, que ele é muito sistemático. Quer dizer com isso, ele é muito na dele, não admite aberturas e perde o controle se for desafiado. Isso é o orgulho que toma lugar em proporção de cólera, se manifesta dessa forma. O orgulho ferido. Quando esse orgulho é ferido, seja por observações ou conselhos, é o que a gente já falava, a pessoa pode ter um ataque de cólera. Não admite conselho, é ele que está certo, ele que sabe tudo. A gente não vê isso a toda hora na sociedade? Hoje, nos dias atuais, a gente tem que se policiar muito, a cada minuto. Ainda na vinda para cá, eu peguei um trecho
de ruas em, vamos dizer, manutenção ou obras e que tem desvio. Então, aquele caminho costumeiro, já não me deparei com aquilo, buscar outro caminho para chegar até aqui no horário. E, claro, há uma concentração de veículos nesse horário crítico, entre 6 e 7 da noite, porque todos deixam o trabalho, se dirigem às suas residências ou outros locais de compromissos e concentra todo o fluxo em determinadas ruas. E pude observar ali que, com toda a paciência que se tem, a gente, se não contar até 10, se não tiver um controle emocional, acaba caindo nessa armadilha da cólera, porque é alguém que buzina, é alguém que xinga, e você embarca nessa aí, fica em igual proporção de agressão. Pronto, dali para a ira é um pequeno passo. E nisso tudo, qual a origem? É o orgulho? Eu não estou admitindo alguém me criticar, me chamar de vagaroso ali naquele trânsito. Olha, a pessoa não tem razão. Logo, eu devo ficar quieto na minha, porque se todo mundo está ali parado, não sou eu que vou ser, vamos dizer assim, a resposta para aquele alvo que ele quis acertar, buscando uma reação contrária, justamente por aquela circunstância em que ele se extrapolou e quer trazer para essa condição de encolerizado aqueles que estejam à mercê disso, despreparados, desprevenidos, né? A gente é testado a todo momento. No meu serviço, por exemplo, onde atuo numa área muito sensível, que é a execução penal, a gente lida com familiares de presos, com presos, às vezes com aquelas provocações que hoje estão muito em voga, e a gente tem que manter a distância, mesmo sendo a autoridade do local, com aquelas provocações. Não há necessidade de se impor pelo poder que representa um magistrado, representando o Estado ali como aplicador da lei. E exige da gente, às vezes, contar até 10 mesmo, porque são situações que nos alfinetam a todo momento. Então, eu vivo isso no meu dia a dia. Aí saio lá do meu ambiente de trabalho para vir para cá, enfrento aí no trânsito essa circunstância que eu disse. São todas provas muito difíceis e que não são apenas para mim, para todos nós, cada um na sua área de atuação, cada um no deslocamento aí pelas ruas da cidade, em circunstâncias como eu acabo de mencionar. Então, quando o orgulho é ferido, seja por observações ou conselhos, a pessoa pode ter um ataque de cólera. Pronto, perdi o juízo, assim que o pessoal fala. Ele saiu de si. Eu não reconheci, era um monstro. É aí que está a manifestação do orgulho em grau máximo, é a cólera. A cólera e o desequilíbrio. Nesse contexto, é uma energia descontrolada que leva a um desequilíbrio espiritual, tornando a pessoa suscetível à manifestação por espíritos de baixa vibração. E a gente é vítima disso a todo momento. É uma conversa que provocativa, é um comentário desagradável. Aí nessa hora você pode até ser um pouco surdo, mas parece que o ouvido se abre e você ouve justamente a provocação. Temos que nos policiar para isso, porque esse capítulo nos ensina. E que não adianta a gente querer jogar a responsabilidade para a própria, vamos dizer assim, o próprio corpo, e dizer que eu sou assim biologicamente, eu me desequilibro fácil. Querendo jogar essa responsabilidade no próprio Criador, que não nos fez dessa forma, não nos criou dessa forma, não foi para isso que viemos. Estamos passando por esse momento provacional e temos que dar conta de superar tudo isso, se quisermos atingir o progresso, e o progresso nos levar à evolução, que é o motivo pelo qual nós nos colocamos à disposição para a reencarnação, nessa atual existência em que nos encontramos. O item 10,
explica que a cólera se manifesta quando a pessoa se nega a corrigir seus vícios, culpando o temperamento ou outros fatores, em vez de aceitar a responsabilidade que é sua. Então é fácil demais a pessoa que, às vezes, costumeiramente age dessa forma. Ele nunca se responsabiliza pelo erro dele, que é corrigível. Basta ele querer se transformar. E isso não está ligado ao corpo, mas ao espírito. É uma questão de educação espiritual. Talvez, começando por refletir um pouco mais, frequentar, às vezes, reuniões em que temos oportunidade desses ensinamentos do Mestre Jesus, que não seja especificamente em uma casa espírita, mas em qualquer local em que se trate do Evangelho, o estudo do Evangelho na sua essência, que é a prática do amor, da caridade. Tudo isso modifica o espírito, certamente para melhor. A desculpa da natureza e a falta de vontade é a justificativa para os vícios. O texto aponta a ideia falsa de que não é possível mudar a própria natureza como uma desculpa para não se esforçar na correção dos defeitos e vícios, especialmente a cólera. É o que eu acabei de dizer. A pessoa não admite que tem que mudar, que está fácil, que o problema não é do corpo, ele não nasceu com essa ira no sangue, isso é do espírito. Se ele trabalhar isso, ele vai conseguir viver nessa tranquilidade. E claro, vai dominar essas situações de provocações, né? E não vou dizer que estará 100% isento, porque todos nós vivemos momentos provacionais, da hora que nós acordamos até a hora que adormecemos. É por isso que nós estamos aqui, para dar conta desse dever de casa que não fizemos corretamente em outra existência. E essa provocação vem para nos testar. E é aí que nós temos que dar prova de que estamos aprendendo a lição e vamos fazer a prova e vamos passar de ano, não é? E a responsabilidade individual também, dentro dessa desculpa da natureza e a falta de vontade. A pessoa com inclinação à cólera tende a se culpar menos e a responsabilizar o temperamento ou outros por suas ações. Está sempre assim. Ele me provocou, eu não tolerei, eu sou da paciência curta, estupim curto, pavio curto. É isso que se ouve. Mas é uma deseducação, falta da educação espiritual, falta de preparo. Se ele entendesse o motivo pelo qual está aqui vivendo hoje, nesse nosso planeta Terra, no mundo que é ainda de expiação e de provas, tivesse essa noção, teria uma tendência a transformação positiva, procurando melhorar a cada ato. Falta de vontade, além da responsabilidade individual que não assume, agora a falta de vontade. Em vez de se esforçar para mudar, o indivíduo usa essa crença como justificativa para se manter no vício, pois não tem o desejo de se corrigir. Vício aqui, gente, é vamos dizer, esse círculo vicioso de se irritar fácil, de querer desforrar no que tiver por perto fácil, e aí ele torna o ambiente pesado. Ele se torna antipático, as pessoas têm cisma de se aproximarem. E tem gente assim que acha bom ser chamado de sistemático. Fulano de tal é sistemático, nem vou chegar perto dele. Ele não tem chegada, ele não tem beirada, ele não dá abertura. Não é assim? Às vezes aquilo é só uma fachada, o sujeito quer se impor daquela forma. Então está fácil de corrigir, derruba essa fachada e vai viver quem realmente é. Vai mostrar o coração que tem, exercitar para melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10, ainda detalhando, afirma que o corpo não dá origem aos vícios, que são inerentes ao espírito. É o que nós já dissemos. Isso não está na carne, isso está no espírito. O homem é esse ser triplo, corpo, espírito, alma.
Então, não está na carne esse defeito, esse vício, está no espírito. Logo, a corrigenda tem que ser feita no espírito. Ainda que você queira tomar aí medicação para ficar numa boa, calminho, maracujá 24 horas por dia, né? Suco de maracujá, mas se o seu espírito não se modificar, é o que vai vir aqui daqui a pouco, dizendo, não adianta. O corpo é independente do espírito nesse particular. Então, é o espírito defeituoso, é ele que tem que ser consertado, é ele que merece a medicação. E a medicação espiritual vem através do conhecimento, do estudo, do entendimento e da prática da caridade, que vem lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, de forma muito clara, como nos aponta a espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e o perdão das ofensas. Se praticarmos e observarmos essas 3 coisas, estaremos já 50% modificados nessa nossa caminhada evolutiva. O texto, uma instrução dos Espíritos, como eu disse no início, está aqui na parte de instrução dos Espíritos, logo no capítulo, na parte final, os Espíritos nos dão esse alerta, nos dão mais esse ensinamento, essa instrução, intitulada A Cólera, também ensina que a vontade firme pode transformar o espírito e que o homem só se mantém vicioso porque o deseja, podendo sempre corrigir-se se assim o quiser. Explicação detalhada do texto. A origem dos vícios, dos defeitos. A origem dos vícios e das virtudes está no espírito, aqui tanto os defeitos quanto as qualidades, né? Origem dos vícios e das virtudes. Virtudes é tudo o que é bom, vício é tudo o que é ruim, negativo. A origem dos vícios e das virtudes está no espírito, não no corpo. As características de um indivíduo são, na verdade, manifestações do seu espírito. O corpo é só uma vestimenta, é só um instrumental para a manifestação do espírito. E o poder da vontade. A experiência mostra que o poder da vontade é capaz de promover transformações verdadeiramente miraculosas no espírito. O texto fala em miraculosas, querendo lembrar milagres. E a gente sabe que milagres aqui nós temos que ver com uma certa reserva, porque o que existe aqui são mudanças extraordinárias. Em tudo o que atribuímos milagres, são transformações extraordinárias. A responsabilidade do indivíduo. O homem que deseja corrigir-se pode fazê-lo, e só permanece vicioso porque assim o quer. Se não fosse assim, a lei do progresso para o homem não existiria. Ora, existiria a lei do progresso se ele... Está aí a lei do progresso, é uma das 10 leis morais que o Livro dos Espíritos nos traz aí, num das suas divisões chamada livros, e aí essa lei do progresso é que nos impulsiona e nos incentiva a melhora a cada dia. E isso a gente adquire forçosamente até com o passar dos anos, com o amadurecimento, porque o conceito e a ideia que a gente tem de certas coisas hoje não é o mesmo conceito e ideia que tínhamos há 20, 30 anos, considerando aí a nossa faixa etária, o nosso grau de maturidade. Então vem com o tempo mesmo, com o palmilhar da estrada, do progresso, da evolução, porque a cada melhora nós damos um passo à frente, sempre de forma ascendente, subindo, para atingirmos a esperada perfeição relativa, porque absoluta só o Criador, né? No máximo nós teremos a relativização dessa evolução.
mérito e responsabilidade. Para que o mérito e a responsabilidade existam, as virtudes e os vícios devem ser inerentes ao espírito. Sim, porque senão, que merecimento que tem, se não é inerente ao espírito? E se o corpo é simples instrumento utilizado pelo espírito para a sua marcha progressiva, para a sua evolução, afinal de contas. Porque o progresso aqui, nós temos que nos reportar as duas formas do progresso, que uma sem a outra não leva à evolução. Tem que ser as duas conjugadas vamos dizer, em proporções semelhantes, que é o conhecimento, o progresso intelectual, a busca do conhecimento, saber os motivos, os porquês, e também a caridade, que já é a elevação moral, a prática do bem. Se nós crescemos tanto na prática do bem quanto no conhecimento, nós estaremos certamente evoluindo. Teremos progresso no conhecimento, na prática da caridade, no amor, então estaremos certamente, consequentemente, evoluindo. Do contrário, estaremos apenas progredindo. Se só temos conhecimento, aumentando conhecimento, e não temos moral, não crescemos moralmente, estamos apenas no progresso intelectual. Se não progredimos intelectualmente, apenas moralmente, então estamos só no progresso moral. Para a nossa evolução, que é o motivo de estarmos aqui reencarnados, há necessidade de termos esses dois fatores cada dia aumentado: moral, caridade, amor e conhecimento. Porque o próprio Evangelho traz que conhecereis a verdade vos libertará. Então temos que ir atrás do conhecimento para extrairmos dali a verdade, sobre qualquer assunto que quisermos, não especificamente religioso. Então aqui, tratando já da cólera como uma síntese, o que caracteriza a cólera? Acessos de demência passageira, como diz aqui, a pessoa esquece vamos dizer, do caminho que deve seguir e perde a estribeira, então estaria ali numa situação de demência passageira. A perda da razão, no sentido de não raciocinar e fazer as coisas por instinto, e instinto furioso, assemelha nosso agir aos animais irracionais. Em seu frenesi, o homem colérico a tanto se atira à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedecem. Nossa, a gente vê isso em filmes, em televisão com muita facilidade. Parece que tem uma época que, para quem tem costume de assistir aí algum programa de televisão, parece que tem época que é comum colocarem essa situação de pessoa em estado de cólera quebrando tudo. Então é aquele retrato ali, quebra espelho, quebra louça, quebra coisas de valor, sem valor, mas enfim, parece que está ali para justificar um descarrego da sua energia negativa, o seu descontrole emocional. Por que as pessoas ficam coléricas? O orgulho as induz a julgar a si mesmas, a si próprias, mais do que realmente são, a não suportarem uma comparação que as possa rebaixar. Nossa, tem gente que, se você fizer a comparação dela com, por exemplo, um desses narizes em pé com uma pessoa humilde, para ele é uma ofensa maior, ali ele já perde o rumo, não quer ficar no lugar, se não te xingar ainda está muito bom. E às vezes a gente faz isso na melhor das intenções, querendo dizer, olha, você é tão bom quanto o fulano que é humilde. O quê? Não me compara com essa pessoa. E aí vira todo a mesa de perna para o ar, né? O orgulho faz com que as pessoas se considerem tão acima das outras, querem espírito, querem posição social, muito em voga. A pessoa acha que vestir uma roupa que destaca, ter um carro que destaca, ter uma casa que se destaca, frequentar lugares de altas rodas, isso é necessário, faz bem a ele, como que estivesse olhando o resto de cima para baixo.
Então, é o que diz, o orgulho faz com que as pessoas se considerem tão acima dos outros, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo as irrita e aborrece. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, coisa que não tem nem explicação, contrariedades assim, infantilidades mesmo, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devam dobrar. Um exemplo, pessoas que não gostam de enfrentar a fila comum, acham que tem lá algum destaque que merece furar a fila, passar na frente das pessoas e ir ali porque tem lá a vantagem que ele considera diferenciada dos demais. Consequências que a cólera traz para a criatura. Altera a saúde, claro, você vai alterar o seu biológico. Então, veja só, aí é o espírito alterando o corpo, né? Altera a saúde, compromete a vida, faz da pessoa uma primeira vítima de si mesma. Torna infelizes todos que estejam ao seu entorno. E que pensasse num acesso de fúria, praticasse um ato do qual houvesse de deplorar toda a sua vida, de se arrepender por toda a vida. Gente, ultimamente é o que a gente tem visto aí, infelizmente, por ato impensado. Exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, que é notório e todo mundo viu. Aquele sujeito que matou um gari em Belo Horizonte, o gari trabalhando. Pelo contrário, foi ajudá-lo, inclusive, dando sinais para não passar por ali, ou contornar, manobrar com mais cuidado, porque o caminhão de coleta de lixo estava ali fazendo o seu trabalho. E o sujeito, sem mais e nem menos, caracterizando-se isso aqui como uma pessoa superior, não aceitava aquele conselho, aquele alerta de uma pessoa socialmente colocada abaixo dele, a nível social. Olha lá o ato impensado. Cadeia. Se condenado, vai cumprir uma pena alta? E será que em momento algum ele não vai ter esse arrependimento? Meu Deus, por que naquele minuto eu não me controlei? Então, a pessoa chega a pensar, assim, será que num acesso de fúria, se praticasse um ato dessa natureza, tivesse que se deplorar, se desculpar, enfim, se arrepender, ter o remorso por toda a sua vida? Vejam só aí as consequências da cólera para cada um de nós. Por que devemos lutar para não encolerizarmos? Primeiro, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Claro, naquele momento ali não se espera a prática de nenhum ato de bem, mas só do mal. O espírita é concitado, agora falamos de nós espíritas, o espírita é concitado a isso, por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e humildade cristãs. Está no próprio texto que acabamos de ler. E aí, essa caridade está tão clara lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, conforme já dissemos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. E aqui vai uma reflexão, meus queridos. Primeiro, não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica do corpo, justificando com seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação e não do espírito. Veja só, aqui quando eu falo do meu corpo imperfeito, eu estou querendo responsabilizar o próprio Criador, porque estou dizendo que a criação está defeituosa, o corpo está defeituoso, quando na verdade isso é inerente ao espírito, não ao corpo. Outra, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos que se prestam melhor aos atos de força. Não devemos acreditar, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. Aqui, corpo bilioso é o corpo que se irrita fácil, irascível,
porque acreditava-se na antiguidade que se o corpo produzisse muita bilis, né, suco digestivo, a pessoa ficava irritada, irascível fácil. Então, aqui diz, um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, ou seja, é o espírito e não o corpo. Um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Um corpo linfático aqui é um corpo debilitado, um corpo adoentado, né, doentio. Somente a violência tomará outro caráter, não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência. A violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, como ela não tem um organismo próprio dela, a lhe secundar, a lhe validar essa violência, a lhe auxiliar na violência, ela tornar-se-á concentrada, enquanto que no outro caso ela será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. É o que nós dissemos, o corpo é ferramenta, é instrumento do qual se vale o espírito para suas manifestações, para o bem, para o mal, para ser pacífico ou violento. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode manifestar que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Determinação e vontade, finalizando então, determinação e vontade fazem o homem combater suas imperfeições e alcançar o progresso espiritual. Como nós já dissemos, depende da educação. E há necessidade dessa transformação, senão passaremos por essa existência, voltaremos em outra justamente para repetir os mesmos, concitando os mesmos fatos, as mesmas circunstâncias, passando pelas mesmas provocações, pelos mesmos testes, até que façamos direito a esse dever de casa. Então, essa é a reflexão com a qual eu encerro o nosso tema de hoje, agradecendo a todos pela atenção, nessa noite dificultosa para muitos, né? Diante de tudo que já relatamos, é o cansaço do trabalho, talvez a dificuldade no deslocamento até aqui, e outros fatores que cada um certamente enfrenta e deixa de lado para vir até aqui, buscar esse momento de luz, de reflexão, de bênçãos, vinda da espiritualidade, do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus Criador. Muito obrigado.